Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Connosco em estúdio está a jornalista do Observador, Ana Suspiro, que acompanha de perto estas matérias. Ana, o que é que significa exatamente esta decisão anunciada esta manhã pelo Governo? Olha, é um primeiro passo para se iniciar aquilo que se adivinha como um processo negocial complexo. Ou seja, o que é que o Governo faz agora? Dá, se quiseres, luz verde ao relatório que a concessionária apresentou com a sua proposta para desenvolver o aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete e que também inclui obras no atual aeroporto, considerando que é uma base de trabalho para uma futura negociação de condições concretas que terão que ser desenvolvidas no âmbito de uma candidatura. Ou seja, a Ana neste momento sabe que aquele relatório e aquilo que ela apresentou serve de base para apresentar uma candidatura à construção do novo aeroporto de Lisboa. Porque, não sei se te recordas na discussão que houve quando foi conhecida o relatório da Comissão Técnica, chegou a ponderar-se o cenário de que se a Ana não quisesse fazer o Campo de Tiro de Alcochete, porque preferia o Montijo, de haver juridicamente a possibilidade de recorrer a do próprio Governo, resgatar a concessão e lançar o processo de forma independente, digamos assim. Neste momento, aquilo que nos diz o Governo é que sim, vamos fazer o processo com a Ana, mas também diz que há 3 aspectos que quer negociar, enfim... Quais são eles, Ana? Um dos aspectos tem a ver com o cumprimento da legislação ambiental aplicável. Penso que isto não é propriamente uma exigência governamental, é uma evidência, tem que ser cumprida. Obviamente que qualquer futuro aeroporto terá que cumprir as regras ambientais. As questões que o Governo quer negociar são o custo, ou seja, o investimento total proposto pela ANA, que sabe-se que anda entre os 8 e os 9 mil milhões de euros, o financiamento desse custo, como é que a ANA vai financiar esse custo, uma vez que não vai recorrer de forma direta ao Orçamento de Estado, isso está lá assegurado na proposta, mas obviamente há a questão das taxas aeroportuárias e também em cima da mesa está uma proposta da concessionária para prolongar o prazo de concessão, para ter mais anos de receitas para poder pagar o aeroporto e finalmente o prazo de construção, que parece que o valor de referência são os 6 anos. Eu não sei exatamente o que é que está no relatório porque ele ainda não foi tornado público, estamos à espera, mas o Governo quer que obviamente o processo, a construção seja o mais rápido possível. E o que é que, com este anúncio do Governo, Ana Suspiro, o que é que segue agora neste processo? Olha, segue-se, portanto, a bola passa para o lado da concessionária, não é que vai ter que apresentar uma candidatura, mas ainda tem um processo, este é um processo ainda com alguns meses, talvez até mais do que um ano, que vai ter que apresentar uma candidatura, mas com muitos documentos já fundamentada. Portanto, eu não sei se isto inclui a parte da autorização ambiental ou não, mas teria que ver com mais atenção, mas obviamente que não é só escrever um documento com o que quer fazer, vai ter que ter estudos, vai ter que ter projetos eventualmente, poderá ter que ter, enfim, vai ter que ser uma coisa muito sólida e que vai ser construída com base nesta negociação com o Governo, que precisamente ontem criou uma missão especial, digamos assim, uma estrutura de missão específica para apoiar o Estado do ponto de vista técnico e financeiro neste processo, porque isto é um dossiê muito complexo, com muitas dimensões e que exige, obviamente, que o Estado seja muito bem assessorado. Não é porque a ANA, obviamente, que tem dinheiro para contratar bons consultores, é importante que o Estado também tenha esse apoio técnico. E essa estrutura de missão, não sabemos exatamente ainda se eles vão contratar pessoas externas ou não, foi criada precisamente com esse objetivo. Ana Suspiro, obrigado pelas tuas explicações sobre esta decisão do Governo. Ana Aeroportos vai então avançar com uma candidatura ao desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.